A mendiga negra enfrenta touro selvagem e o milionário encontra coragem transformadora. Clara caminhava pelas ruas do Rio de Janeiro como se dançasse em uma grande festa. Cada dia era uma celebração da vida, apesar dos desafios. Sua pele negra brilhava sob a luz da lua, e o coração pulsava forte com sonhos que pareciam tão distantes quanto as estrelas. Ela sabia que a cidade, mesmo com suas durezas, tinha beleza. O cheiro dos quitutes nas barraquinhas atravessava o ar, misturando-se aos sons festivos do samba e das risadas. Mas naquela noite, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Enquanto as pessoas se divertiam na tradicional festa de São João, um touro selvagem escapou do cercado, criando um verdadeiro alvoroço. Era como se o universo decidisse brincar com a normalidade. O bicho corria descontrolado, o pânico se espalhando como fogo em mato seco. Gritos, risadas nervosas e o estrondo dos pés nas calçadas compunham uma cena caótica. Clara olhou para o touro que ré. Enquanto isso, Rafael, o milionário arrogante, observava de longe. Ele era o rei da cidade, sempre em busca de manter sua imagem impecável. Movido por uma mistura de orgulho e pavor, decidiu que precisava capturar o touro. O que os outros poderiam pensar dele? Afinal, um empresário bem-sucedido não poderia permitir que seu nome se associasse a uma cena tão caótica. Mas quando ele se aproximou, encontrou Clara, que não se movia, seus olhos fixos no touro, desafiadores. "Você vai se machucar", gritou Rafael, mas Clara não se virou. Ela estava concentrada. "Se você não me ajudar, a cidade inteira vai ouvir isso", respondera, com uma voz firme, atravessando o barulho. No fundo, Rafael sentiu algo se agitar. Era a primeira vez que alguém o desafiava assim. Ele hesitou. No passado, ele sempre deteve o controle, mas havia algo na determinação dela que o fazia questionar. Qual era o seu verdadeiro medo? O touro ou a vulnerabilidade frente a alguém tão destemido? Enquanto a tensão entre eles crescia, segredos do passado de Rafael começaram a surgir. Ele se lembrou de sua infância, de quando foi empurrado para fora da mesa da cafeteria por um colega. Sentindo o peso da rejeição e da insegurança. Agora, diante de Clara, ele estava exposto, não apenas a um touro, mas a tudo o que poderia ser se deixasse suas barreiras de lado. Clara desviou o olhar para Rafael, e algo dentro dela também se transformou. Era como se a coragem estivesse sendo despertada. Enquanto o touro avançava, ela percebeu que, assim como o animal, também estava lutando contra suas próprias batalhas internas. Olhariam um para o outro, como duas almas lidando com seus demônios. Com a cidade em alvoroço e o touro Siape. A vida estava prestes a ensinar lições que eles nunca esperaram. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara e Rafael estavam parados, o touro vindo em sua direção, ferocidade nos olhos e o caos tomando conta da festa. O coração de Clara batia como um tambor. Cada batida, uma declaração de coragem. Ela avançou, determinada. Mas, antes que pudesse dar mais um passo, uma explosão de luz artificial fogos de artifício. O estalo das cores no céu fez com que o touro, em vez de atacar, se virasse, assustado. Mas não era o barulho que fazia as pessoas gritar. Era algo muito mais profundo. Um estrondo ensurdecedor ecoou na praça, seguido de um grito agudo que fez a multidão congelar. Uma pancada, um corpo caindo. Rafael olhou para o lado e viu. Uma das barracas, em um impulso, havia desmoronado.
Os gritos se tornaram um coro de pânico e desespero. E lá, debaixo da tenda, a figura de uma mulher estava visivelmente ferida. Era Helena, a mãe de Rafael, que desaparecera anos atrás. Aquela que ele pensara perdida para sempre. O choque atravessou seu corpo como um raio. Clara, ainda focada no touro, não percebera a reviravolta. "Oh, meu Deus!" gritou Rafael, avançando em direção à mulher caída. O touro esquecia seu instante de fúria e tudo se tornou em um único ponto focal. A figura que ele havia desprezado por tanto tempo, agora diante de seus olhos. "Helena!" Sua voz chamava com desespero enquanto lhe levantava a barra molhada da tenda. Clara se virou, os olhos arregalados. O que estava acontecendo? Aquela mulher ferida no chão parecia um fantasma. Um passado que Rafael tentava esquecer. As vozes da multidão se misturavam em gritos e rumores. A calçada estava cheia de gente que queria saber, que olhava espantada, mas ninguém ousava se aproximar. "Rafael, precisamos de ajuda!" Clara gritou, sua voz cortando a confusão. Mas para ele, tudo se torcia. As memórias surgiam como demônios. Foi culpa dele que ela se foi? Ele se ajoelhou ao lado da mulher, pegando sua mão. "Mãe, o que aconteceu?" Sua voz tremia. Ela parecia diferente e, ao mesmo tempo, tão familiar. Seus olhos brilhavam com dor, mas havia algo mais ali, um mistério profundo. Foi um acidente", ela murmurou, a voz fraca. "Mas eu estava aqui." E sua expressão se transformou numa sombra de dor e arrependimento. "Eu vim." O que ela estava tentando dizer? Enquanto Clara, no entanto, não sabia o peso daquela frase. Algo em seu olhar a fez sentir que seu mundo poderia mudar para sempre. "Rafael, precisamos agir agora." Mas antes que ele pudesse tomar qualquer ação, um homem alto e enigmático surgiu da multidão. Olhos frios, um sorriso que não chegava ao coração. Era Miguel, antigo sócio de Rafael. Eu sempre soube que haveria um momento como este. Ele olhava para a situação com contentamento, como se estivesse esperando por isso. O coração de Clara acelerou. Ao olhar para Rafael, o que ela viu era um manto de tensão envolvendo-o. O passado estava voltando, carregando segredos que ninguém queria lembrar. O peso da revelação a abalou profundamente. Ela não sabia o que Miguel realmente significava para ele, mas sentia que era uma peça crucial nesse joguinho. O touro agora estava afastado, mas o verdadeiro novelo de conflitos, medos e verdades ocultas estava prestes a se desenrolar. E Clara nem imaginava a tempestade que ela e Rafael estavam prestes a enfrentar. O caos não era apenas no ar, mas também em seus corações. As perguntas se acumulavam. O que Miguel sabia? Que segredos Helena escondia? E, mais importante, o que esse tumulto iria revelar sobre eles três? A vida nunca seria a mesma novamente. O ambiente estava em um frenesi. O cheiro de fumaça, misturado ao doce aroma dos quitutes, enchia o ar. Clara e Rafael estavam no epicentro da confusão. E tudo parecia deslocado em suas mentes. O tumulto, os gritos e as luzes dos fogos de artifício criaram um quadro insano. Miguel, com seu olhar frio, observava tudo como se estivesse saboreando uma peça de teatro. "Rafael, precisamos ajudar sua mãe." Clara exclamou, sem saber que a gravidade daquela situação poderia ser ainda mais vertiginosa. Rafael estava absorto, segurando a mão de Helena, seus olhos queimando de confusão e desespero. "Eu vim," Helena repetia, a voz dela quase um sussurro. Os olhos dele, cheios de dor, deixaram escapar lágrimas que ele não se importou em esconder. Isso era real, uma parte de sua vida que ele havia enterrado. Mas então, Miguel intercedeu. "Ela não é quem você pensa, Rafael," disse ele, o tom de diversão escorrendo de suas palavras. "Ela estava aqui por uma razão." A multidão parou, envolvida pela tensão repentina. O que Miguel sabia? O que ele havia feito? Rafael ergueu a cabeça, o olhar fixo em Miguel. "Calha a boca, você não entende nada," gritou, a frustração transbordando. Miguel riu, um riso que cortava como uma faca. "Entendo mais do que você pensa. Helena estava investigando isso tudo."
Dê uma olhada no que você tem no rosto. A confusão tomou conta de todos. Rafael olhou para Clara, que agora estava mais assustada do que nunca. O que Miguel estava insinuando? O passado de Helena se tornava cada vez mais nebuloso. O que você quer dizer? Ele mal conseguiu pronunciar, o nó em sua garganta apertando. Você acha que ela simplesmente desapareceu? Não, isso é mais complicado. Ela não estava perdida. Estava escondida por sua própria escolha. Miguel provocou. Ele gesticulou para os outros. A multidão começava a murmurar. As vozes se tornavam mais altas, os olhares mais acusadores. Helena, ainda no chão, tentou se levantar, mas o sofrimento a derrubava de volta. É verdade, Ela começou, mas a energia esgotada a fez hesitar. Rafael sentiu seu coração disparar. O que você escondeu de mim? Ele exigiu, a voz embargada. Eu tinha que proteger você, ela respondeu, sua expressão uma mistura de dor e amor. Clara, do lado, sentiu a tensão crescer. O tumulto havia se transformado em algo pessoal. O risco parecia palpável. Miguel, sutil como sombra na mente de Rafael, anunciou. Proteger de quem, Helena? De mim? Ou de algo muito pior? As palavras dele ecoaram no ar, a atmosfera se tornando pesada, abafada. Os gritos da multidão tornaram-se um eco distante. O chão tremeu sob os pés, e um estrondo ensurdecedor tomou conta. A tenda que antes parecia um abrigo desabou, uma estrutura de madeira e pano se quebrando sob o peso do caos. Clara pulou, seu instinto a fazendo gritar. Cuidado! O mundo à sua volta pareceu desacelerar. A luz das estrelas foi ofuscada pela realidade brutal. Fulgor e fumaça ergueram-se do chão, e a multidão gritou em uníssono. Rafael sentiu um frio na espinha, seus outros medos e inseguranças agora desnudos diante daquele desastre. Miguel havia plantado a semente da dúvida. Helena estava envolvida em algo que ele ainda não conseguia entender. E no meio do tumulto, um barulho familiar fez o coração de Rafael gelar, o barulho de uma sirene se aproximando. O que se seguiria agora? A divisão entre o passado e o presente não parecia mais existencial, mas sim um confronto direto. As verdades estavam emergindo, cada uma mais devastadora que a anterior, e Clara, ao fundo, segurava-se o próprio terror na mão, sem saber que a tempestade apenas começava. As perguntas eram muitas, mas a resposta estava cerca. O que a vida ainda guardava para eles? Como um eco na mente, a incerteza pairava sobre a festa que uma vez parecia alegre. E entre tudo isso, uma nova luz surgia, pronta para iluminar os segredos que estavam a ponto de se revelar. A multidão estava em pânico. Os gritos pareciam ecoar em todos os lugares, enquanto os olhos se fixavam em Helena, caída no chão, e Rafael, ajoelhado ao seu lado. O desespero tomava conta do ar. Clara, ao ver o look de Miguel, sentiu um frio na espinha. Não era só a hecatombe da tenda. A revelação de Miguel ameaçava tudo o que conheciam. Ela sabe mais do que está dizendo. Miguel continuava, a voz cortante, atravessando o caos. Ela não está aqui por acaso. Jamais esqueça isso. A multidão hesitou, absorvendo cada palavra. Que segredos estavam escondidos sob o véu da tragédia? Rafael olhava para Miguel, indignado, mas também confuso. Helena, com esforço, tentou levantar a cabeça. Miguel, não. Ela balbuciou. Uma gota de sangue escorrendo de sua boca. Por favor. Seu olhar transparecia dor, mas também segurança. O silêncio penetra na multidão. Todos aguardavam o que ela tinha a dizer. Com um gesto cansado, Helena olhou para Rafael. Eu estou aqui para te proteger. Isso é maior do que nós. As palavras dela eram fragmentos de um quebra-cabeça que não se encaixava. O coração de Rafael disparava por um motivo diferente. A tensão se acumulava entre eles, um nó impôs-se-o apertado. Proteger de quê, mãe? Ele exigiu, a voz embargada, o passado subindo como uma onda. Clara segurou o braço de Rafael, sentindo o calor de sua raiva, a urgência em seus olhos. Era como se o tempo parasse,
e qualquer resposta flutuasse no ar coberto de fumaça. Então, entre os gritos, uma nova voz se destacou. Rafael. Uma mulher surgiu da multidão, seus olhos arregalados, rosto pálido. Era Lara, a assistente de Rafael, alguém que frequentemente passava despercebida. Eu não queria que você soubesse assim, ela começou, mas a respiração atraiu. Algo estava prestes a mudar tudo. Miguel piscou, parecendo entretido. Esse é o seu momento, Lara. Revela o que você sabe. O olhar de todos se voltou para ela, e o pânico se instalou em seu rosto. Eu juro que não arranjei isso, mas a Helena, ela estava. E então, sua voz falhou. Os olhos de Rafael se estreitaram. O quê? Ele gritou, ignorando o tumulto ao seu redor. O que você sabe dela? Ela estava investigando. Era tudo uma farsa. O desaparecimento dela, a queda, tudo. As palavras vieram em um jorro desesperado. Clara sentiu seu coração parar. Você está mentindo! Rafael retrucou, mas a voz de Lara não começou a vacilar. Não, acredite em mim. Eu descobri que ela era uma agente, uma espiã. E Miguel, ele está envolvido. Lara olhou para Miguel, o corpo tremendo. O murmúrio da multidão cresceu como um vendaval. Clara não conseguia acreditar. As peças do quebra-cabeça pareciam se mover, mas a imagem final era um borrão. O rosto de Miguel se fechou. Você não sabe do que está falando, Lara. Isso é mais complicado. Mas já era tarde. As palavras de Lara se espalharam como pólvora. Rafael encarou Miguel, uma tempestade nos olhos. É verdade? Você a manipulou? Não é o que você pensa, Miguel gritou, a raiva embalando sua voz. Isto é maior do que todos nós. Mas já não importava. O mundo de Rafael desmoronava diante de suas eias. Os fragmentos de seu passado agora eram uma teia complexa de traições. E então, um grito cortou o ar. Clara, olhando para o céu, viu uma nuvem de fumaça. A festa de São João, que um dia prometeu alegria, agora fazia ecoar os gritos de desespero. As estrelas se apagaram, o coração de todos acelerou, e Clara percebeu que enquanto o caos se aproximava, uma nova verdade estava prestes a emergir. Mãe, o que mais você esconde? Rafael perguntou, a voz tremendo. Mas já havia algo súbito nos olhos de Helena, um brilho de resolução, enquanto a terra tremia sob seus pés. Sua verdade estava prestes a ser revelada. E o que ninguém sabia era que na desordem que se desenrolava, uma nova ameaça poderia transformá-los para sempre. Clara sentiu sua própria respiração falhar. O que mais estava escondido no centro daquela bagunça difícil de compreender? O que estava prestes a ser descoberto faria todos questionarem suas próprias lealdades e suas vidas. As perguntas ainda ecoavam na mente de Rafael. O que mais sua mãe estava escondendo? Clara prendeu a respiração, sentindo a tensão no ar. O pânico da multidão aumentava. Os gritos se intensificavam e o clima festivo da festa de São João transformava-se em um pesadelo. E então, sem aviso, tudo desabou. Uma figura obscura emergiu da fumaça, passando como um espectro entre as pessoas. Era Theo, o irmão de Rafael, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. O choque visual fez o mundo parar para Rafael. O coração dele acelerou. Theo? Rafael! Ele gritou, a voz carregada de desespero. Onde você está? O irmão que deveria estar bem longe agora estava ali, em meio ao caos, com um olhar que falava mais do que palavras poderiam expressar. Theo, o que você está fazendo aqui? Rafael respondeu, a mente girando. A revelação era incompreensível. A multidão estava em alvoroço, mas o olhar de Theo mostrava algo além de confusão. Havia determinação, um propósito urgente. Eu vim atrás de você. Você precisa saber a verdade. Ao redor deles, as pessoas gritavam. E a tenda desmoronada ainda soltava fumaça. Mas nada parecia importar naquele momento. Sobre o quê? Rafael perguntou, confuso e angustiado. Ele nunca esperou que estivesse tão perto de um irmão que julgava perdido para sempre. Sobre nossa mãe, sobre Miguel. As palavras de Theo cortaram o barulho.
Ele não é quem você pensa. Ele está manipulando tudo, e a mãe estava investigando um esquema maior. A voz dele despediu-se dos gritos. A multidão, já silenciosa, ouvia cada palavra como um eco que se espalhava. Um esquema? Que esquema? Rafael questionou, o medo pintando seu coração. Cada frase de Theo parecia uma peça nova nesse quebra-cabeça caótico que envolvia o destino da família. Ela estava se aproximando de algo perigoso. Havia pessoas muito poderosas envolvidas. Eu tentei avisá-la, mas ela não acreditava. Theo hesitou, seu olhar perdido em memórias e culpa. Clara, que observava tudo, sentiu um nó na garganta. O que mais poderia acontecer naquela noite? O que mais se escondia nas sombras? Se a nossa mãe estava em perigo, por que você não me disse antes? Rafael exigiu, cada palavra pesando como uma âncora em seu coração. Ele sentiu a emoção subir, mas a confusão também. Porque eu também estava envolvido. Miguel não me deixava sair de vista. Ele sabe mais do que pensamos, e não posso confiar nele. Estamos todos em perigo. Theo olhou ao redor e a intensidade de seu olhar mostrava que ele falava sério. Uma sirene se aproximava, rompuda e insistente, enquanto as multidões se moviam, formando um labirinto. A festa agora era um campo de batalha. As revelações, como flechas, começaram a penetrar nas barreiras do que pensavam saber. Não, você não pode estar falando sério, Miguel gritou, furioso. Cada palavra dele transbordava raiva e medo. Não leve isso para o lado pessoal, Theo. Não faça isso. O que tem a perder, Miguel? Theo respondeu. A verdade agora está exposta. Você não pode mais controlar tudo. O mundo estava balançando entre os conflitos, e Clara sentiu que estava prestes a explodir. No que você está envolvido, Miguel? Rafael perguntou, a voz aturdida. Cada um dos rostos à sua volta parecia estar congelado em expectativas silenciosas. Você não sabe o que diz, Miguel gritou, os olhos brilhando com algo que só poderia ser descrito como pânico. Helena não estava apenas se escondendo. Ela era parte de algo muito maior e perigoso. E você, Rafael, está prestes a ser puxado para dentro. O tempo parecia parar. O eco das últimas palavras de Miguel pairou no ar, criando uma onda de choque. As pessoas ao redor, a festa, tudo isso era apenas uma camada superficial de um jogo muito mais profundo. A verdade estava apenas começando a se revelar. E quando cada pingo de sangue se misturasse à história, o que aconteceria? Clara olhou para Rafael, e a terror na expressão dele refletia em seus próprios olhos. O mundo estava desmoronando, revelando segredos bem além da compreensão. E a sirene, agora ensurdecedora, ecoava os gritos de uma verdade que todos estavam prestes a descobrir. Como algo tão aparentemente simples se transformara em uma teia de intrigas que os conectava a um destino incerto. O que mais havia a descobrir? Quais segredos, ocultos nas sombras, esperavam para vir à tona? O silêncio tomou conta quando as palavras de Miguel flutuaram no ar. O choque deixou Rafael paralisado, cada batida do seu coração ecoando como um tambor distante. Então, uma figura familiar irrompeu da fumaça, como um espectro que havia ressurgido das trevas. Era Theo. Rafael! Theo gritou, sua voz carregada de urgência e medo. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados, como se houvesse corrido de uma batalha perdida. A revelação do irmão perdido fez o tempo parar ao redor. Theo, mas como? O que você está fazendo aqui? Rafael questionou, a confusão em seu olhar se transformando em um turbilhão de emoções. A multidão, ainda tensa, observava a cena como se estivesse diante de um filme de terror. Temos que sair. Eles vêm para nós! Ems clamou, em pânico, olhando ao redor como se um exército invisível se aproximasse. Ninguém entendia, mas o pressentimento era palpável. Clara segurou o braço de Rafael, tentando se ancorar na realidade em meio ao caos. Miguel sorriu de maneira desagradável, como um jogador que sabia de um truque que os outros desconheciam. Você não pode nos proteger, Theo. Eles já estão aqui, disse ele, com um tom de gozo.
Do que você está falando? Rafael questionou, a tensão crescendo em sua voz. Miguel apenas riu, mas antes que pudesse continuar, um estrondo cortou o ar. Era como se o mundo tivesse se fragmentado em um segundo. Em meio a todo tumulto, uma luz ofuscante surgiu. As sirenes da polícia eram agora acompanhadas por sons de sirenes de ambulâncias, quebrando a atmosfera festiva. E assim, uma sombra se lançou sobre a praça. Clara, em um impulso, virou-se e viu algo que gelou seu sangue. Eram homens encapuzados, movendo-se com precisão, como se estivessem em uma missão. Eles se infiltraram entre os membros da multidão, e a cena se transformou em um caos absoluto. Gritos começaram a ecoar, enquanto as pessoas corriam desesperadas, tentando escapar daquela surpresa aterradora. Theo, o que você sabe? Rafael perguntou, o coração a mil. Ele se virou para o irmão, que agora mostrava um semblante nervoso. Esta é a razão pela qual você voltou? Sim, precisamos sair antes que eles se aproximem. Theo começou, mas sua frase foi interrompida por um grito ensurdecedor. Tudo parecia desmoronar à sua volta. Miguel, com um sorriso que era ao mesmo tempo triunfante e maligno, olhou para ele. Você não entende, meu caro. Isso é apenas o começo, ele disse, deixando a tensão no ar mais palpável do que nunca. Um dos homens encapuzados se aproximou de Miguel, segurando algo que cintilava sob a luz dos fogos. Era um dispositivo que deixaria a cidade em alerta. O que era aquilo? Rafael e Clara trocaram um olhar carregado de medo. Estava tudo planejado. E você, Rafael, é a peça que falta nesse quebra-cabeça, Miguel afirmou, sua voz agora carregada de um teor ameaçador. Você será o nosso peão na partida final. Parado! O que vocês fizeram? Rafael tentou compreender tudo. As peças do tabuleiro em sua mente se movendo de forma acelerada. O mundo à sua volta não parecia mais real. Clara sentia o pânico subir. Suas mãos tremiam. Mas a cada segundo que passava, algo ainda mais aterrador surgia. Helena, ainda no chão, olhou para Miguel, um brilho de reconhecimento aflito nos olhos. Você nunca deveria ter feito isso, ela sussurrou. E a multidão pareceu se esquecer por um momento do que estava acontecendo. E antes que alguém pudesse responder, a cena tomou um rumo inesperado. Uma explosão estrondosa repercutiu, dividindo a praça em dois. O chão tremeu sob seus pés, e o caos se transformou em uma confusão ensurdecedora. Gritos de horror ecoaram como um coro negativo enquanto as pessoas lutavam para escapar do desabamento. Assim, em meio à fumaça e ao horror, Rafael sentiu seu mundo desmoronar. Ele olhou para Theo, que tinha um misto de terror e determinação no olhar. O que você realmente sabe? Theo, ele gritou, acima do barulho. Mas as palavras não saíram como ele esperava. O olhar de Theo carregava um peso, algo que Rafael não imaginava. No final, somos todos parte de um mesmo jogo, e algumas verdades não deveriam ser descobertas, Rafael, ele respondeu, a voz sumindo na confusão. A tremenda realidade da situação parecia desmoronar. O que mais estava escondido sob a superfície? A verdade estava perto de ser revelada, mas a certeza de um novo desastre pairava no ar. E então, enquanto a fumaça encobria tudo e as luzes da cidade piscavam em meio ao caos, Rafael sentiu o chão tremer de novo. O que mais poderia acontecer? Ele olhou ao redor e uma nova onda de temor o invadiu. A noite apenas começava, e ele percebia que tudo o que acreditava saber estava prestes a ser desafiado de formas inimagináveis. O jogo estava longe de terminar. O silêncio tomou conta quando as palavras de Miguel flutuaram no ar. O choque deixou Rafael paralisado, cada batida do seu coração ecoando como um tambor distante. Então,
uma figura obscura irrompeu da fumaça, como um espectro que havia ressurgido das trevas. Era Theo. Rafael! El gritou, sua voz carregada de urgência e medo. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados. O semblante de quem fugiu de algo aterrador. A revelação do irmão perdido fez o tempo parar ao redor. Theo? Mas como? O que você está fazendo aqui? Rafael questionou, a confusão em seu olhar se transformando em um turbilhão de emoções. A multidão, ainda tensa, observava a cena como se estivesse diante de um filme de terror. Temos que sair, eles vêm para nós! Theo exclamou, em pânico, olhando ao redor como se um exército invisível se aproximasse. Ninguém entendia, mas o pressentimento era palpável. Clara segurou o braço de Rafael, tentando se ancorar na realidade em meio ao caos. Miguel sorriu de maneira desagradável, como um jogador que sabia de um truque que os outros desconheciam. Você não pode nos proteger, Theo. Eles já estão aqui, disse ele com um tom de gozo. Do que você está falando? Rafael questionou, a tensão crescendo em sua voz. Miguel apenas riu, mas antes que pudesse continuar, um estrondo cortou o ar. Era como se o mundo tivesse se fragmentado em um segundo. Uma luz ofuscante surgiu. As sirenes da polícia eram agora acompanhadas por sons de ambulâncias, quebrando a atmosfera festiva, e assim, uma sombra se lançou sobre a praça. Clara, em um impulso, virou-se e viu algo que gelou seu sangue. Eram homens encapuzados, movendo-se com precisão, como se estivessem em uma missão. Eles se infiltraram entre os membros da multidão, e a cena se transformou em um caos absoluto. Gritos começaram a ecoar, enquanto as pessoas lutavam para escapar daquela surpresa aterradora. Theo, o que você sabe? Rafael perguntou, o coração a mil. Ele se virou para o irmão, que agora mostrava um semblante nervoso. Esta é a razão pela qual você voltou? Sim, precisamos sair antes que eles se aproximem. Theo começou, mas sua frase foi interrompida por um grito ensurdecedor. Tudo parecia desmoronar à sua volta. Miguel, com um sorriso que era ao mesmo tempo triunfante e maligno, olhou para Theo. Você não entende, Theo. Não é apenas sobre você, é sobre nós, a família. Você é o elo que faltava. O rosto de Theo mudou. Um lampejo de reconhecimento e dor cruzou seus olhos. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz tremendo. Rafael sentiu um frio na espinha. O que Miguel estava insinuando? Miguel se aproximou sorrindo. Apenas lembre-se. Theo, às vezes o que acreditamos ser real é apenas uma máscara. E você, querido irmão, tem sido a máscara perfeita. Um ruído crescente surgiu e todos na praça começaram a ficar inquietos. Clara sentiu o coração disparar. O que você sabe sobre nosso passado? Theo exigiu, a voz carregada de raiva. Parece que você teve um plano muito bem elaborado. Então, de repente, uma explosão estrondosa fez o chão tremer. A multidão gritou em pânico, enquanto fumaça e destroços preenchiam o ar. Clara se sentiu paralisada. O mundo ao seu redor fazia alucinar. O que estava acontecendo? No meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Uma mulher com uma presença imponente e uma feição conhecida apareceu entre os escombros. Chega! Gritou ela, fazendo a multidão se calar. Era Helena, a mãe de Rafael. Mas seu olhar estava muito mais intenso e carregado de raiva do que antes. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. As palavras dela ressoaram como um trovão. Mãe? Rafael moveu-se lentamente em direção a ela, a confusão dominando seu coração. Por que você está aqui? Helena encarou Miguel com desprezo. Eu sempre soube que você mentiria para fazer o que bem entendesse. Mas eu não estou mais aqui para deixar que você controle o nosso destino. A cena estava carregada de emoções, tamanha intensidade no ar que tudo parecia prestes a explodir. Você não pode desfazer o que já foi feito, Miguel conseguiu dizer, a voz tingida de impotência. Posso sim. Ela fez uma pausa dramática, olhando nos rostos incrédulos de todos. Em um jogo, o maior truque é sempre manter as cartas na manga. Então Helena, revelando um dispositivo reluzente em sua mão, ativou algo.
Uma luz intensa cortou a escuridão e todos ao redor sentiram uma vibração. O chão tremeu ainda mais forte e, em um segundo, uma estrutura colossal começou a surgir do chão, revelando um esconderijo secreto. O que era aquilo? O desespero se espalhou entre os presentes. A verdadeira natureza da história começava a emergir, uma rede de intrigas e traições. E no íntimo, Rafael se perguntou: o que mais sua mãe estava escondendo? As relações estavam mudando, e uma nova camada de segredos se desenrolava diante deles. Enquanto o mistério se aprofundava, Rafael e Clara se entreolharam. Os olhares estavam cheios de perguntas. O que estava prestes a acontecer com eles? O que mais eles não sabiam? O mundo estava prestes a mudar novamente, e a linha entre o bem e o mal parecia mais tênue do que nunca. A luz intensa ofuscava a visão de todos na praça, enquanto a estrutura colossal surgia do chão, revelando um esconderijo secreto. Helena estava paralisada, um olhar de determinação em seu rosto. É aqui que tudo começa, ela disse, sua voz firme, quase como um eco do passado. A multidão em volta continuava agitada, mas os olhos de Rafael estavam fixos em sua mãe. O que você está escondendo, mãe? O que é isso? Ele pediu, a ansiedade crescendo em seu peito. Helena respirou fundo, como se cada palavra que ela dissesse significasse carregar o peso do mundo. Vocês precisam saber a verdade sobre Miguel e sobre nossa família, ela anunciou, mas sua voz foi abafada por um estrondo. A fumaça enchia o ar e então veio um grito cortante. Clara virou-se, percebendo que um dos homens encapuzados estava se aproximando. Ele tinha um dispositivo em mãos, e o olhar dele era de puro desespero. Eles vêm, ele gritou, mas sua voz se perdeu no tumulto. Miguel, agora ao lado de Helena, tinha um sorriso que causava calafrios. Você realmente acha que pode escapar, Helena? Você nunca esteve fora do jogo. Sua voz ressoava como uma canção de vitória. Foi então que Rafael percebeu. Miguel não era apenas um mentor. Ele era o manipulador de toda a situação. E as peças do quebra-cabeça estavam se montando rápido demais. Você mentiu para mim, Rafael gritou, a raiva substituindo a confusão. A revelação estava em suas palavras, e o olhar desconcertante de Helena fez seu coração parar por um instante. Não, para! Não faz isso, por favor! Clara gritou, enquanto os sentimentos dela se misturavam à tensão generalizada. Foi nesse momento que a verdadeira catástrofe aconteceu. Uma explosão ensurdecedora ecoou, seguida por um clarão ofuscante. O chão tremeu sob seus pés, e o esconderijo desmoronou, desabando em uma nuvem de poeira e fumaça. A praça virou um campo de batalha. Gritos de horror e desespero misturavam-se à confusão. Rafael ficou paralisado, e em meio a todo o caos, algo emergiu da fumaça. Você não vai impedi-los, gritou Miguel, e cada palavra soava como um golpe. Uma sombra se aproximou. Era um homem em um terno escuro, com um olhar que exibia um vazio sinistro. Chegou a hora, Miguel, disse ele. Clara conhecia aquele rosto. Papai? O sussurro escapuliu dos lábios de Rafael, trocando a sensação de pavor por uma mistura de surpresa e dor. A presença do pai, que ele sempre imaginou desaparecida, trouxe um turbilhão de emoções. Mas você estava... Estava sim, mas não da maneira que você pensa. O homem respondeu. Eu era parte de tudo isso, Rafael. O que os dois escondem, isso é bem maior do que vocês possam imaginar. Enquanto ele falava, Rafael sentiu a terra tremer ainda mais sob seus pés. A revelação começou a se desenrolar como um filme de terror. Desespero e choque transpareceram nos rostos da multidão. Miguel olhou para o pai, com um sorriso que agora revelava sua verdadeira natureza. Você está aqui, mas não por muito tempo. Acreditou que poderia sair de cena? Não, não. Você será parte dessa história. O peso da verdade caía sobre os ombros de Rafael. Não é só sobre nós, é sobre todos. Theo, agora mais próximo, gritou. Temos que parar isso agora. O mundo está prestes a mudar, e você não tem ideia do que acontece atrás das cortinas.
A cada palavra, Rafael sentiu o chão tremer mais sob seus pés. O caos não era apenas uma festa desmoronada. Era sua vida, sua família, toda uma rede de mentiras e manipulações que estendia suas raízes profundamente. Uma tempestade formava, e enquanto a poeira da explosão se assentava, uma nova sombra se erguia entre eles, prometendo responder a todas as perguntas, mas também prometendo mais perguntas e um futuro incerto. O choque transformador deixou Rafael em estado de paralisia. Como tudo isso se conectava? O que mais estava escondido? A verdade que sempre versus escondida estava prestes a surgir. Mas a pergunta era: quem iria sobreviver a isso? O barulho da sirene se aproximava, e um sentimento de urgência preenchia o ar. Todos estavam prestes a descobrir que a montanha-russa emocional apenas começara. A luz intensa ofuscava a visão de todos na praça, enquanto a estrutura colossal surgia do chão, revelando um esconderijo secreto. Helena estava paralisada, um olhar de determinação em seu rosto. "É aqui que tudo começa", ela disse, sua voz firme, quase como um eco do passado. A multidão em volta continuava agitada, mas os olhos de Rafael estavam fixos em sua mãe. "O que você está escondendo, mãe? O que é isso?" ele pediu, ansiedade crescendo em seu peito. Helena respirou fundo. "Vocês precisam saber a verdade sobre Miguel e sobre nossa família", ela anunciou, mas sua voz foi abafada por um estrondo. A fumaça enchia o ar e então veio um grito, cortante. Clara virou-se, percebendo que um dos homens encapuzados estava se aproximando. Ele tinha um dispositivo em mãos, e o olhar dele era de puro desespero. "Eles vêm!" Ele gritou, mas sua voz se perdeu no tumulto. Miguel, agora ao lado de Helena, tinha um sorriso que causava calafrios. "Você realmente acha que pode escapar, Helena? Você nunca esteve fora do jogo." Sua voz ressoava como uma canção de vitória. Rafael sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? O passado não estava morto. Ele apenas se escondia nas sombras. Uma explosão ensurdecedora ecoou, seguida por um clarão ofuscante. O chão tremeu sob seus pés, e o esconderijo desmoronou, desabando em uma nuvem de poeira e fumaça. A praça virou um campo de batalha. Gritos de horror e desespero misturavam-se à confusão. Rafael ficou paralisado, e entre todo o caos, algo emergiu da fumaça. "Você não vai impedi-los!" gritou Miguel, e cada palavra soava como um golpe. Uma sombra se aproximou, e Rafael sentiu um frio na espinha. Era uma mulher que os observava de longe, com um olhar faminto e determinado. "Chegou a hora de vocês saberem a verdade", disse ela, e o voo da sobriedade invadiu o ar. "Quem é você?" Rafael perguntou, os olhos arregalados. Ela sorriu de forma sutil, um misto de dor e malícia. "Eu sou a razão pela qual todos vocês estão aqui, a conexão que nunca souberam." Naquele momento, os olhos de Rafael se ampliaram. "Você? Você é quem eu estou pensando?" "Sim, querido, sou eu, sua verdadeira mãe", ela revelou, e o coração de Rafael parou. "Helena não é quem você pensa que é. Tudo o que você sabe sobre sua vida é uma mentira." As palavras dela cortaram através do ar como uma lâmina. O mundo à volta parecia girar em torno de seus próprios eixos. "Mas isso não pode ser verdade. Você desapareceu. Eu a procurei. Ele estava perdido em confusão. E você pensou que ela era a vítima?" A mulher apontou para Helena. "Ela me escondeu, me deixou na sombra enquanto vivia essa mentira, e preparou tudo. Miguel só estava fazendo o que ela queria." O choque atravessou o corpo de Rafael como um raio. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de maneira distorcida, e cada respiração que ele dava sentia como se estivesse engolindo sua própria realidade. "Como você pode afirmar isso?" "Porque o jogo sempre foi dela. Uma fachada, uma batalha entre nós. Eu sou seu verdadeiro elo." A mulher continuou, as feições de seu rosto parecendo mais familiares a cada segundo. "E agora estamos prestes a descobrir o que realmente aconteceu naquela noite." Theo, em um canto, olhava em choque,
enquanto Clara se aproximava de Rafael, segurando sua mão. O mundo não fazia sentido. Ele olhou para a mulher de novo. Não, não é possível. O que mais você está escondendo? Vai além do que você imagina, ela disse, os olhos dela brilhando com uma intensidade que sugava a esperança. Há uma rede de traições, e Miguel simplesmente é um peão nesse jogo. Tudo o que fizemos, todas as feridas, foram para chegar até aqui. Miguel, que havia escutado tudo, agora estava pálido, como se a terra sob seus pés estivesse prestes a desmoronar. Você não deveria estar aqui. Foi ela quem, comigo. Não, eu não deixarei que isso aconteça. Ele gritou, o desespero tomando conta de sua voz. É tarde demais, a mulher respondeu, movendo-se para o passo dele. Já chegamos longe demais. A praça ficou em silêncio, e cada olhar estava fixo no drama do momento. Os gritos da multidão e os sons de sirenes agora pareciam distantes. Não importavam. A realidade deles estava se desmoronando como um castelo de cartas. E então, algo inesperado aconteceu. A estrutura que havia surgido do chão começou a emitir luzes. Um claro sinal de que mais segredos estavam se revelando. A mulher levantou a mão, como se estivesse controlando aquela força. Preparem-se. Uma verdade que vai mudar tudo está prestes a emergir, e se vocês não estão prontos, sentirão o impacto. Rafael sentiu seu coração disparar. Ele mal conseguiu pensar. O que mais estava escondido? A verdade estava prestes a ser revelada, mas, em meio ao caos, ele percebeu que a fenda entre o que ele achava que sabia e a realidade estava prestes a se aprofundar. O jogo estava apenas começando, e a pergunta que pairava no ar era: quem realmente sobreviveria a isso? A poeira do colapso envolvia a cena, formando uma cortina de caos. Helena, a figura imponente, olhou ao redor com determinação. Isso é só o começo. Sua voz cortou o ar, e os olhares de todos se fixaram nela. Rafael estava paralisado, o coração acelerado. O que mais ela não lhe contara? Clara, ao lado, sentiu um aperto no peito, como se as revelações fossem elétricas. Mesmo que em meio ao desespero, a mulher que se apresentara como sua verdadeira mãe deu um passo à frente. Vocês precisam entender. Existe um jogo muito maior, uma guerra de poder e segredos. A multidão murmurava, a tensão era palpável. Miguel estava agora contra a parede, cada um de seus truques desmoronando diante da verdade revelada. Eu sempre soube que o passado vinha me perseguindo, mas nunca imaginei que você estivesse tão envolvida, Helena. Miguel exclamou, sua voz carregada de ressentimento. Você não pode controlar tudo. Sempre há algo ou alguém que acaba escapando do seu alcance. Eu não vim aqui para controlar, Miguel. Vim para libertar, Helena respondeu, a paixão em sua voz ecoando. Rafael sentiu a adrenalina. Finalmente, a verdade estava escapando das sombras e se mostrando na luz crua do momento. Eu me escondi porque era a única maneira de te proteger, Rafael. E antes que você me culpe, muitas das escolhas foram suas. As palavras de Helena cortaram Rafael como uma lâmina afiada. Mas, mãe, por que você não me contou? Um nó se formava na sua garganta. Você me deixou no escuro. A mulher estava prestes a responder, mas uma explosão de luz e um estrondo ecoaram novamente. A estrutura em ruínas havia começado a desmoronar ainda mais, como uma onda devastadora. Clara puxou Rafael para trás. Precisamos sair, agora. Ela olhou ao redor. A urgência em seu olhar era direcional. Os homens encapuzados avançavam, mas algo mudou no ar. Um leve brilho começou a emanar do esconderijo desmoronando. Miguel olhou, a esperança evaporando de seu olhar. O que você fez? Ele gritou para Helena, a raiva pulsando. A estrutura começou a emitir sons elétricos, como se a conexão entre os mundos estivesse prestes a se romper. É hora de enfrentar as consequências de suas escolhas, disse Helena, sua expressão uma mistura de dor e determinação. Talvez você ainda tenha algumas cartas na sua mão, Miguel, mas a prioridade agora é proteger nossa família. Rafael olhou para Theo.
que estava ainda mais próximo. Precisamos agir antes que tudo se perca neste caos, Theo exclamou, pegando o braço de Rafael. Clara segurou a mão dele, um manto de coragem entre eles. Então, como um relâmpago, a luz do esconderijo fluiu, envolvendo a multidão. Era o momento de decisão. A música da festa, antes alegre, tornara-se uma melodia sombria e carregada, ecoando os sentimentos de todos. Rafael olhou para a mulher que dizia ser sua verdadeira mãe. Vamos juntos enfrentar isso. Precisamos descobrir a verdade. Não podemos deixar que o medo nos impeça. Com isso, todos começaram a correr em direção ao esconderijo. Rafael, Clara e Theo caminhavam lado a lado, determinados a enfrentar o que quer que estivesse por vir. O passado não os dominaria mais. Eles tinham uma chance de mudar o rumo do jogo. Juntos estavam prontos para a batalha. Mas, enquanto seguiam em direção à luz, uma sombra se projetou por trás deles. Miguel e um dos homens encapuzados se preparavam para atacar. O momento se tornara um divisor de águas, um teste de força e coragem, uma tempestade de emoções, onde o amor e a dor se entrelaçavam. Rafael sentiu um peso no coração, mas também uma faísca de esperança. "Vamos lá!" exclamou, enquanto a luz crescente o cercava. O futuro era incerto, mas juntos poderiam conquistar qualquer desafio. O jogo apenas começava, e a história estava longe de terminar. E agora, antes de ir embora, eu preciso pedir a você: se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a levar mais conteúdo incrível para você. Não perca a chance de interagir. Então, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho eletrizante. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Este é o momento para demonstrar seu apoio ao canal, porque só os verdadeiros fãs compreendem a importância disso. Não espere nem mais um segundo.